Paz do Senhor, meu irmão. Como você está? Estamos aqui para mais um devocional e hoje nós vamos falar sobre testemunho. Eu creio que cada um de nós temos o nosso próprio testemunho, isso é claro, de conversão. E se você ainda não se converteu, entenda que você vai ter um testemunho um dia, onde você vai poder falar como que uma pessoa que vivia de uma forma conseguiu mudar totalmente a sua vida, ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém?
através dessa mensagem, através dessa adoração. Abençoa cada um dos que estão conosco nesse momento, em devoção a Ti, em oração, em adoração, em meditação da palavra. Abençoa os nossos irmãos que têm nos ouvido, que têm tirado um tempo para com o Senhor. Que esse devocional possa abençoar a vida deles, possa tocar o coração deles, a mente deles, possa abrir um caminho para que o Senhor faça uma transformação completa na vida deles. Nós cremos, Jesus, nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer, naquilo que o Senhor fará. Nós cremos sim, Jesus, e que esse simples devocional seja um abrir de portas, uma mudança de mente, um renovo de entendimento, que eles possam entender, Jesus, que o Senhor, através do seu evangelho puro e simples, tem poder para transformar a vida do homem, independente da situação que ele se encontra. Ah, Jesus, o Senhor entra em lugares que nós nem imaginamos para buscar o homem, resgatá-lo do pecado, Jesus. E assim o Senhor fez com a minha vida. Eu creio, Jesus, eu creio. Eu creio naquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, Jesus. Ah, Jesus. Nós cremos, Jesus. Nós cremos que só Tu tem palavras de vida eterna, em tudo aquilo que o homem pode querer procurar e buscar. Ele certamente não encontrará em outro lugar que não seja no Senhor, Jesus. Ah, Jesus, aviva os corações, aviva os homens, Jesus. Levanta homens com graça, poder e misericórdia, Jesus, para pregar a Tua palavra, o Teu evangelho e dar testemunho daquilo que o Senhor fez na vida deles. Ah, Jesus, eu creio, Jesus, eu creio naquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. A Tua igreja não está apostatando da fé, Jesus. A Tua igreja está amadurecendo. E ela será santa, Jesus, como nunca foi. Ela terá a plenitude que nunca teve, Jesus. E nós encontraremos em Ti todas as nossas respostas, toda a nossa convicção e força para prosseguir. Eu creio, Jesus. E nada, Jesus, nenhuma aflição do tempo presente poderá se comparar à glória que haverá de vir e aquilo que nós vamos encontrar em Ti na eternidade dos dias e no novo tempo, no novo século, Jesus. Ah, Senhor, nos enche com Teu Espírito Santo e com autoridade, Jesus, para pregar o Teu evangelho. Jesus, transforma as nossas vidas para que sejamos exemplo vivo daquilo que o Senhor faz na vida do homem. E não nos deixe, Jesus, sucumbir e desistir. Em nenhum momento, em nenhum tempo, Jesus, por nenhuma aflição que possa vir a nós. Ah, Jesus, eu creio. Eu creio, Jesus. Ah, eu creio, meu irmão, naquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Irmãos, sabe? Hoje a gente está longe, a gente tem pregado mais para nossa casa do que antes. E tem umas coisas assim que Jesus faz que eu fico pensando, eu falo assim, nossa, quanto que eu poderia imaginar ter essa oportunidade? E quem seria eu, se não o menor da minha casa, para fazer isso? Mas hoje o Senhor tem tocado corações e tocado a minha casa através dessa mensagem, e eu sou muito grato, Jesus. Eu sou muito grato. Já valeria a pena tudo isso se fosse só assim, se fosse só até aqui. Mas eu creio que o Senhor vai alcançar pessoas e mais pessoas, Jesus, através da nossa casa. Nós nos unimos em aliança debaixo dessa palavra, Jesus, que nós não sabíamos se aprenderíamos a bater, mas que nós aprenderíamos a suportar a pancada pelos outros. Nós suportaríamos. E nós vamos vivendo debaixo dessa palavra, Jesus. Ainda que não seja fácil. Nós não queremos ser demagogos e pseudo-cristãos excelentes e fortes e maravilhosos, porque não somos, Jesus. Ah, Jesus, esses dias têm sido tão difíceis, Jesus. E eu sei que não é só para nós, tem muitas pessoas vivendo tantas dificuldades. Mas não nos deixe, Jesus, não nos deixe.
errar naquilo que nós devemos ser e fazer. Guarda, Jesus, a nossa casa, guarda os nossos corações, a nossa mente. Nos guarda, Jesus, de desistirmos, de sucumbirmos à dificuldade. Jesus, nós somos gratos porque aquilo que esperamos o Senhor e não temos nenhuma outra expectativa que não seja o Senhor. Amém. Irmão, eu acho que se a gente fosse orar aqui hoje, eu ia gastar algumas horas. Mas que o Senhor possa, através da Tua palavra, falar conosco, encher os nossos corações. Amém. Antes de ler, nós vamos ler Atos 22, enquanto você procura aí. Irmãos, curta, compartilhe esse vídeo, comenta aí embaixo. Todas essas informações fazem o YouTube entregar melhor esse vídeo. Nós estamos começando, mas nós cremos na palavra que carregamos, cremos naquilo que recebemos. E por mais simples que seja, você pode perceber que a gente não tem lá muita coisa a entregar, mas nós temos um Cristo. Jesus! E se tudo faltasse, mas o Senhor ainda estivesse, tudo teríamos. E nós queremos entregar isso para mais pessoas. Nós queremos entregar Ele para mais pessoas. Então faça isso, irmão. Faça isso. Crie uma rede de amigos para que você possa compartilhar essa palavra. Para que possa alcançar mais pessoas. E que elas possam ser abençoadas, assim como nós estamos sendo. Amém? Vamos ler? Diz assim a partir do verso 1. Irmãos e pais, isso é Paulo dizendo, irmãos. Para quem estava conosco ontem, o capítulo 21 termina com Paulo começando um discurso no Sinédrio, sendo julgado. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho, que são os cristãos, até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietado para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus do Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra-te em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito.
eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-lhe até essa palavra e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza, que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou, respondeu-lhe o comandante. Sou. Então respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandou trazer Paulo e apresentou-o perante eles. Mais uma vez, a história cortada aqui pelo próximo capítulo. Mas assim, irmão, eu quero falar do testemunho de Paulo. Paulo, ele testemunha daquilo que o converteu, e eu creio que, como eu costumo dizer, que todos nós temos um testemunho, e nesse testemunho a gente tem, algumas, às vezes, dificuldades, porque nós queríamos ter o testemunho perfeito e não temos. Então às vezes a gente acha o nosso testemunho menor que o do outro, ou muito forte, ou a gente sempre tem aquele complexo, às vezes, assim, de poxa, o meu testemunho é diferente. Claro que ele vai ser diferente, ele é teu, né? Ninguém viveu o que você viveu, assim como você não viveu o que as outras pessoas viveram. Então Paulo, ele começa a testemunhar de como ele era, de quem ele era, e ele começa dizendo algo muito interessante para aquele sinédrio. Ele diz assim: eu aprendi aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele representava a escola dos fariseus e era um homem muito respeitado, neto de Hileu. Provavelmente ele, nessa época, era quem comandava a escola. Uma escola, assim, irmãos, havia duas escolas específicas, assim, né? A dos saduceus e a dos fariseus, duas, pelo menos, que eram grandes o suficiente para que a gente possa ter documentado. E nessa situação, Paulo, ele começa a contar e dizer: cara, eu aprendi da lei, eu conheço a lei, eu não sou nenhum ignorante na lei, e recebi essa graça. Enquanto eu estava na lei, eu persegui esses que agora vocês estão perseguindo, que sou eu, né? E ele começa a contar seu testemunho, quem ele era, como que foi, o que aconteceu, por que ele se converteu. E quando ele termina de contar o seu testemunho, né? Termina não, no meio do testemunho ele é interrompido, porque aqueles homens já não suportam mais o que ele está dizendo, porque ele está expondo a vergonha daqueles homens, dizendo: cara, vocês estão perseguindo como eu fiz, e vocês podem ser transformados como eu fui. E às vezes, quando a gente vai ministrar para aquelas pessoas que vivem aquela vida que nós vivíamos, eles se sentem ofendidos, como se a gente estivesse dizendo assim: eu tenho Deus e vocês não têm Deus, sabe? E eu sei que você que já se converteu, você sabe dessa história, você já viveu isso. Em algum momento alguém olhando para você e falando assim: ah, agora que você se converteu, você acha que você tem Deus e ninguém mais tem. E é mais ou menos isso que Paulo está dizendo para aqueles homens: olha, a partir do momento que eu conheci Jesus, tudo mudou, tudo se transformou. Eu entendi
eu comecei a compreender as coisas e os tempos e assim, aquele povo não suporta ouvir isso. Então Paulo, ele é levado para o açoite e mais uma vez ele testemunha de quem ele é, ou de quem ele era, ou do seu nascimento, como você prefira. Ele vai dizer assim: eu sou romano. E o centurião olha para ele e fala assim: você é romano? Um judeu romano? Como assim? Eu paguei tão caro para me tornar romano. E ele diz: eu nasci romano, eu tenho por herança, eu tenho direito. E aquele homem se assusta, então não toca mais nele. E a partir desse momento, então, nós vamos para o próximo capítulo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. E esse capítulo é sobre isso, esse é o nosso tema. Nós temos um testemunho. Você não tem que se envergonhar desse testemunho, você não tem que ter problema com ele. Pelo contrário, a força do Evangelho de Jesus Cristo está no teu testemunho. William, eu gostaria tanto de pregar, mas eu não sei o que pregar. Prega sobre o teu testemunho. Conta o teu testemunho para as pessoas. Conta como Jesus transformou você. Conta o que você tem vivido, como que tem sido aquilo que Ele tem transformado. Conta também aquilo que Ele não tem transformado. Você ainda. Sabe, as pessoas têm vergonha de dizer: ah, mas eu ainda sou avarento, eu ainda sou mentiroso, eu ainda sou um adúltero, eu ainda sou... Cara, se você ainda Jesus tem campo para te transformar e você é humano. E não tenha problema com isso. Sabe, as pessoas, elas querem... elas acreditam que precisa de uma certa perfeição para pregar o Evangelho. Então, se precisa dessa certa perfeição, eu não demonstrando ela, não posso pregar. Então nós levamos para o público pregadores mentirosos, pregadores que têm vergonha de dizer que Jesus está transformando e que ele ainda não foi completamente transformado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Vou dizer agora para os homens. Se você der brecha, o inimigo ele toma sua mente. Se você não der brecha, os teus próprios sentimentos, a tua própria carne toma o seu pensamento também. Não precisa nem ser Satanás, às vezes é você mesmo querendo fazer as coisas que você quer. E o que te difere dos outros homens? A tua luta contra isso, irmão. Porque todos os homens, em algum tempo, ele vai ter um pensamento mau. E o que difere ele dos outros homens? O homem cristão, o que difere o homem convertido? A luta contra isso. Entende? Não é dizer para as pessoas: eu não tenho esse tipo de pensamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não tem mais criança aqui. Todo mundo aqui já é adulto. Todo mundo aqui já cresceu, já se desenvolveu. E alguns ainda no Evangelho de Cristo, que é maior ainda. Se a gente não passar a ter honestidade primeiro conosco, depois com Jesus. Por que não primeiro com Jesus? Porque se você não for honesto com você, não vai ser com Jesus, provavelmente. E depois com todas as outras pessoas, você não vai chegar no nível de varão perfeito, a estatura de varão perfeito. Porque aquele que não reconhece a doença, não reconhece que precisa de cura. Aquele que não reconhece a dificuldade, não reconhece que precisa de mudança. Então nós precisamos ter esse amadurecimento de testemunhar, até porque nós somos chamados para sermos testemunhas do nosso Senhor. Entenda esse papel, você foi chamado para ser testemunha de Jesus. E como que eu sou testemunha de Jesus? Demonstrando para as pessoas o seu testemunho, a sua vida, a sua transformação. E qualquer palavra bonita não vai substituir um testemunho verdadeiro, irmão. Entenda isso no teu coração. Qualquer sermão de domingo, por mais bem estudado, uma palavra bem elaborada, um sermão expositivo, um sermão que compreende toda aquela coisa, irmão, entenda uma coisa. Escuta uma vez só. Escuta o que eu vou te dizer. É claro que a palavra de Deus ela tem que ser bem aplicada e bem exposta. Isso não está errado. Mas qualquer testemunho vivo, qualquer testemunho que você conta, o seu testemunho, não vai contar o testemunho de Paulo, que não é legal. As pessoas não querem saber de Paulo, porque na cabeça deles, Paulo é uma pessoa perfeita, santificada e tal. Então eles não querem saber o testemunho de Paulo, porque está difícil alcançar o nível de Paulo, como alguns imaginam. Eu nem acho que é tão difícil, irmão, mas assim, cada um tem o seu ponto de vista. Eu acho que Paulo é um humano completamente comum, como todos os outros, que buscou o Senhor Jesus, assim como nós podemos. Mas, se você acha que é muito difícil, impossível alcançar a estatura de Paulo, então vamos vir para cá. Uma pessoa que ela percebe que você acha difícil, ela vai achar muito mais. Então conta o teu testemunho para ela. Conta a tua história para ela. Conta o que Jesus fez na tua vida para ela.
Conta quem você era, quem você é e quem você pretende se tornar para ela. E ela vai entender que é muito mais real esse testemunho. E a partir do teu testemunho, ela vai começar a se desenvolver e pensar assim, poxa, para ser igual ao Paulo não dá, mas para de repente ser que nem o William, eu acho que eu consigo. Irmão, quem conhece a minha vida, na cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu nasci no interior de São Paulo, mas me criei no oeste do Paraná, na fronteira. Quem conhece meu testemunho, fica olhando, eu imagino assim, será que é de verdade? Será? E com o tempo é claro que as pessoas vão falando assim, cara, é de verdade esse negócio? Então, eu conheço o testemunho do William. Não dá para ser que nem Paulo, mas de repente que nem o William já dá para ser. E como... não sei se a frase é dele, mas eu vejo muito o Rodrigo Silva falar sobre isso. Talvez eu seja a única Bíblia que muitas pessoas estão lendo por aí. Entende? Então, o meu testemunho ele tem que ser vivo e claro, sabe? Ele tem que demonstrar as perfeições e as imperfeições para que as pessoas saibam o que fazer no dia do erro. Porque, irmão, a gente tem ensinado os novos crentes no dia do acerto, mas no dia do erro, eles se sentem a pior pessoa do mundo, indignos, e que eles não podem ser mais participantes dessa graça, irmão. Mas ele já vem indigno. O que separa ele agora da forma que ele chegou? O que separa ele de dar continuidade? O nosso testemunho, entenda isso, teu testemunho, por mais imperfeito que seja. William, mas eu errei já depois que eu era pastor e tal. Se eu ficar contando essas coisas no púlpito, eu vou cair no discreto, irmão. Toda vez que você falar a verdade, eu quero dizer isso no nome de Jesus, para que você entenda aquilo que eu estou dizendo. Toda vez que você falar a verdade, você vai ganhar mais referência, as pessoas vão acreditar, mais crédito você vai ganhar. As pessoas vão crer naquilo que você está falando, porque eles vão entender que você é uma pessoa de verdade. Para de tentar esconder dos seus ouvintes, das pessoas a quais você está pregando o evangelho, as suas dificuldades e mazelas e defeitos, porque certamente se você ficar todo dia só levando um homem perfeito, eles primeiro não vão entender que dá para alcançar o nível que você está. Segundo, os que sabem da tua história vão te considerar um mentiroso, um hipócrita. E terceiro, você não vai ser transformado por Jesus, porque você não está confessando nada a ser transformado. Então entenda isso no teu coração. Você precisa amadurecer como igreja, testemunhando daquilo que Jesus fez na tua vida e daquilo que Ele ainda irá fazer, porque você não conseguiu chegar à plenitude do homem, de varão perfeito. Irmão, entenda isso, o teu testemunho é a maior pregação que você pode ministrar para pessoas. O teu testemunho, por efeito, claro, porque fez efeito em você, é a maior palavra, a palavra mais poderosa que você pode entregar para uma pessoa, é o teu testemunho. Não se envergonhe dele. Amém? Você consegue entender isso? William, meu testemunho é bem feio. Nossa, depois de crente já eu errava tanto. Irmão, depois de pastor eu erro tanto. Imagina quando eu era crente, imagina quando eu não era crente. Então, não tenha problema com isso. Não tenha problema com isso. A igreja só vai vestir veste de linho fino quando ela tirar o trapo velho, quando ela se limpar. Então ela vai vestir veste de linho fino. Ela não vai jogar isso por cima daquela roupa suja, rasgada, imunda, daquele trapo de imundícia, como dizia a Bíblia, ainda que a referência é outra. Mas entenda isso no teu coração. Receba essa palavra, amém? Irmão, que Jesus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te livre de todo mal, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele guarde a tua mente e o teu coração. Que esses dias sejam dias de um renovo, de um entendimento para você e para a tua casa. Amém? Que Deus te abençoe e fique em paz no nome do Senhor Jesus e até o próximo devocional.